Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a teoria do modelo Bag of Words, e ele é um modelo básico para você trabalhar com processamento de linguagem natural. É bastante importante que você tenha um entendimento de como que funciona ele. Nós vamos considerar esse exemplo de um e-mail que eu recebi um tempo atrás. Aqui eu, inclusive, encaminhei e-mail para mim mesmo, só para preservar a identidade da pessoa. Então, nós temos o texto. Olá, Jones, você já voltou para o BR? Gostaria de saber se você está aí para conversarmos até B. E o nome da pessoa. Perceba que nós já temos aqui o primeiro exemplo de aplicação de processamento de linguagem natural, que o próprio Gmail ele já mostra as respostas automáticas. Então, é só você clicar aqui e ele já responde. Por exemplo, estou sim, estou aqui e não. De acordo com essa pergunta, se você já voltou, ele coloca possíveis respostas. Se eu estou ou se eu não estou. E esse modelo de Bag of Words é adequado quando você tem respostas binárias, sim ou não. Por exemplo, para mineração de emoção, poderia ser uma frase de alegria ou tristeza. Ou se for para uma detecção de spam, se a frase, o e-mail é um spam ou não é spam. Claro que aqui você também pode ter outras classes, como por exemplo, se uma frase é de alegria, de tristeza, de raiva, de amor e assim por diante. Nós temos para esse modelo um vetor, e note que nesse vetor todas essas exposições estão zeradas, e a questão é qual que é o tamanho desse vetor. Então aqui eu tenho a definição que é um vetor com 20.000 elementos, sendo que em cada uma dessas posições você vai colocar a correspondência a cada palavra. Vamos supor que você tenha a palavra saber, e a palavra saber vai ficar nessa posição do vetor. A palavra cachorro vai ficar nessa posição do vetor. E da onde que vem esses 20.000 elementos? Aqui eu tenho essa extração ali do Google, que o léxico da língua portuguesa tem em torno de 435.000 verbetes ou palavras. Então, na língua portuguesa, você tem 435.000 palavras no total. Só que o que acontece é que, em geral, nós não vamos usar todas essas 435.000 palavras. Se eu perguntar para uma pessoa escrever quais são as palavras que ela conhece do idioma, dificilmente uma pessoa vai conseguir lembrar de todas essas palavras. Então, nós acabamos usando no dia a dia muito menos do que essas 435.000 palavras. Se eu quisesse considerar todas as palavras do idioma, esse vetor, ao invés de ter 20.000 elementos, vai ter 435.000 elementos, sendo que cada posição vai representar a existência ou não de uma determinada palavra em um determinado texto. Aqui nós podemos também já verificar outro exemplo de processamento de linguagem natural, que você faz a pergunta, eu coloquei a pergunta quantas palavras existem na língua portuguesa, e ele já trouxe perguntas relacionadas. Quantas palavras tem o vocabulário português? O que é estrangeirismo? Exemplos, idioma inglês, as palavras mais usadas do mundo, quantas palavras tem o inglês. Então, esse aqui já é uma outra aplicação de processamento de linguagem natural, que vai trazer as perguntas relacionadas. Aqui nós temos essa parte da língua inglesa, que está dizendo que uma pessoa em média usa ou conhece em torno de 20.000 a 35.000 palavras. Então, de 435.000 palavras, você não vai usar todas elas. Uma pessoa desse idioma ela vai saber em torno de 20 a 35.000 palavras. E essa informação é do idioma inglês, pois eu não encontrei nenhuma documentação confiável que mostra esses dados para o português. Então, aqui eu estou colocando essa extração do inglês. Como no português existem muito mais palavras do que no idioma inglês, então aqui ao invés de 20.000, no português ele vai aumentar um pouco. Aqui nós temos também um vocabulário de 3.000 palavras do inglês. Ele vai cobrir aproximadamente 95% dos textos comuns. Aqui inclusive tem o dado de inglês, que são 171.000 palavras em inglês. Só que em torno de 3.000 palavras você já consegue cobrir a maior parte do vocabulário. Então, quer dizer que se você fizer aqui o cálculo,
é 1,75% do total número de palavras que efetivamente nós utilizamos do idioma. Então, aqui, nesse exemplo, nós temos esse valor de 20 mil, que cobre essa pesquisa entre 20 mil e 35 mil palavras. Quando nós fizermos a parte prática, você vai ver que esse número ele vai reduzir bastante. Nós vamos chegar em torno de uns 8 mil palavras que vai ter na nossa base de dados. Cada uma das palavras vai ocupar uma posição no vetor. Isso aqui é bastante importante que fique claro. Você não pode, por exemplo, colocar o saber nessa posição e depois colocar o saber na outra posição, senão o algoritmo ele vai se perder. Então, vamos supor que o saber vai ficar aqui, o voltou vai ficar aqui, a palavra já vai ficar aqui e assim por diante. Nós temos alguns caracteres especiais. O primeiro é o SOS, que significa o Start of Sentence, ou seja, o início da sentença. Nós temos também o EOS, que indica o final da sentença, End of Sentence. E aqui nós temos as palavras especiais nessa última posição. Eu já vou comentar o que são essas palavras especiais. Aqui eu estou transcrevendo uma parte daquele e-mail que eu mostrei anteriormente. Então, o que você vai precisar fazer nesse modelo de Bag of Words, pegar cada uma dessas palavras e colocar na respectiva posição no vetor. Que o nosso objetivo, nesse caso, é indicar se eu já voltei ou se eu já não voltei, assim como nós vimos lá na imagem do Gmail. Então, o meu objetivo agora é pegar cada uma dessas palavras e associar aqui. Por exemplo, o olá fica nessa posição, então ele sempre vai ter que ficar nessa posição. E esse número 1 indica a quantidade de vezes que essa palavra aparece no e-mail, no texto. Nós temos somente uma vez a palavra olá. Nós temos a palavra Jones, que vai entrar aqui nos caracteres especiais, porque ele não é uma palavra específica do idioma. Então, todas essas palavras que não são específicas, ele vai abrir uma contagem aqui. Note que nós temos esse valor 3, porque além da palavra Jones, nós temos o BR, que não é uma palavra do idioma, e nós temos também o B, que seria o nome da pessoa, que também não é uma palavra do idioma, por isso que nós temos esse valor igual a 3. A vírgula também conta como um caractere do idioma, então eu posso colocar ele nessa posição, lembrando que sempre tem que respeitar a mesma posição, e eu tenho esse valor 2, porque nós temos uma vírgula aqui, e nós temos uma vírgula aqui no final. Nas implementações práticas que nós vamos fazer, nós vamos inclusive remover esses caracteres. Então, você pode decidir ou não por utilizar eles. Nós temos a palavra já, tem uma ocorrência só nesse texto. Então, eu coloco o contador igual a 1. Nós temos a palavra você, com o contador igual a 2, porque nós temos um você aqui e mais essa outra repetição da palavra. Então, eu vou fazendo essa contagem de palavra por palavra. Para eu dar a resposta, se está ou não está, se já voltou ou já não voltou, eu preciso ter uma base de dados de treinamento. Então, como que eu vou fazer essa construção? Analisando todos os meus e-mails anteriores. Por exemplo, ei, você já terminou de ler aquele livro? Aí eu respondi, não. Chegou um outro e-mail. Você gostou da receita que lhe mandei na semana passada? A resposta que eu dei, que o algoritmo já sabe, foi sim. Oi, Jones, você virá para o jantar hoje à noite? Eu respondi sim. Você vai trazer o carro novamente no próximo mês? Eu respondi não. Você estará no Brasil em dezembro? Eu respondi sim. E assim segue-se sucessivamente. Para você dar essa resposta, no caso dos meus e-mails, eu preciso analisar todos os textos ou os e-mails que chegaram para mim e eu vou dar as respectivas respostas, sim ou não. Com base nisso, você vai criar um modelo de machine learning para ele aprender com esses dados para que eu consiga fazer a previsão dessa nova frase que acabou de chegar.
E assim sucessivamente vão seguindo as próximas frases. Aqui eu vou fazer aquela mesma transformação. Então, ao invés de eu ter textos, eu vou precisar transformar para números. Aqui eu vou utilizar o conceito do bag of words, onde nós temos os valores uns, quer dizer que a palavra aconteceu uma vez só no texto. Se você tiver o número 2, quer dizer que a palavra apareceu 2 vezes no texto e assim por diante. E lembrando que a ordem tem que ser a mesma. Se aqui onde nós temos esse 2 é a vírgula, então quer dizer que para todos esses outros textos, esse exato índice tem que ter esse mesmo valor, senão o algoritmo ele vai se perder. O que nós vamos fazer depois que eu tenho essa base de dados de treinamento? Eu posso aplicar esse algoritmo de regressão logística para fazer a separação, criar o modelo. Lembrando que esse algoritmo ele faz essa curva para a separação dos dados. Depois que eu tenho o modelo treinado, eu submeto essa minha nova frase para esse modelo de regressão logística e ele vai dar uma resposta sim ou não. Aqui não necessariamente precisa ser um modelo de regressão logística, pode ser um Naive Bayes ou um algoritmo SVM também, que são alguns dos algoritmos mais utilizados, ou um tempo atrás eles eram os mais utilizados para essas tarefas de classificação de texto. Na nossa figura do processamento de linguagem natural, Deep Learning e processamento de linguagem natural com Deep Learning, essa técnica, usando regressão logística, ou Naive Bayes ou SVM, ele entra na parte de processamento de linguagem natural puro. Agora vamos supor que eu construo uma rede neural, eu tenho a camada de entrada, lembrando que na rede neural cada um desses itens ou desses 20.000 elementos será uma entrada aqui para minha input layer. Eu vou ter as camadas escondidas e eu vou ter aqui o output layer que vai indicar uma probabilidade, nesse caso, se voltou ou não voltou, o sim ou o não. Logo após a rede neural ter aprendido todo o conjunto dos pesos, ter feito a construção do modelo, eu vou submeter essa nova frase para essa rede neural e essa rede neural vai dar a resposta sim ou não. Nesse caso, nós temos um exemplo de processamento de linguagem natural com Deep Learning, porque nós estamos utilizando rede neural. Aqui também pode gerar um pouco de controvérsia, porque tem alguns autores que consideram Deep Learning a partir de 2 camadas, a partir de 3 camadas. Então, não vou entrar nesse mérito. Eu vou considerar aqui, como nós estamos com uma rede neural com pelo menos 2 camadas, vamos considerar como uma aplicação de Deep Learning. E esses 2 exemplos é a aplicação do bag of words, ou seja, você vai pegar a frequência, quantas vezes que a palavra aparece no texto, e você vai jogar para esse saco de palavras, e vai pegar esse saco de palavras e vai submeter para um algoritmo de machine learning, ele vai gerar um modelo e você vai fazer as previsões. A ideia é a mesma se você tivesse algum outro tipo de aplicação, como se fosse uma base de dados para prever o risco de crédito, que você tivesse os dados das pessoas, como por exemplo a idade, a faixa salarial, se ela tem dívida, se ela não tem dívida. A única diferença é que ao invés de nós utilizarmos os atributos das pessoas, aqui o que nós fazemos é utilizar a quantidade de vezes que uma determinada palavra aparece no texto. E na próxima aula nós vamos trabalhar com o início do entendimento da arquitetura SEC-to-SEC, que é o que nós faremos a implementação logo na sequência. Obrigado e até lá!